Oi, gente, e aí, tudo bem? Conseguiram fazer as questões que eu deixei para vocês no módulo 5? Beleza, então vamos à correção, tá? Página 426, número 1, ele dá pra gente esse sistema. X menos y igual a 7, x vezes y igual a 60. Vou nomear essas equações, vou chamar de 1 e de 2. A equação 1, na minha opinião, ela é mais fácil, então eu vou pegar ela para poder isolar uma incógnita. Então eu botei aqui, ó, x menos y igual a 7. Esse y aqui, eu quero passar ele para o outro lado da igualdade. Então quando eu troco, né, de membro na equação, a gente também troca a operação matemática. Então fica x igual a 7 mais y, beleza? Não tem como eu fazer mais nada, então guarda essa informação e vamos substituir isso na equação 2. A equação 2 era essa daqui, olha, x vezes y igual a 60. Só que o x, a gente achou que o x era 7 mais y. Então, no lugar do x, eu vou colocar 7 mais y, tranquilo? Então, aqui vai ficar 7 mais y vezes y igual a 60. Faz a distributiva. Então, y vezes 7, 7y. Y vezes y ao quadrado, igual a 60. Organizei essa equação, tá? Então ficou y ao quadrado mais 7y menos 60. Por que menos 60? Porque o 60 estava aqui, eu passei ele para o primeiro membro para que eu tenha igual a zero. E aí eu tenho uma equação do segundo grau. Identifico os coeficientes, o a, o b e o c. O a, neste caso, vale 1, o b vale 7 e o c menos 60. Aqui, ó, 1, 7 e menos 60. Determino delta, só que delta é o quê? B ao quadrado menos 4ac. Então, o b vale 7, então fica 7 ao quadrado, que dá 49. Menos 4a. Quem é o a? A é 1, então no lugar do a eu boto 1. E o c? O c é menos 60, então eu coloco menos 60. Então, 7 ao quadrado, como eu já falei, 49. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 60 dá mais 240. E aí 49 mais 240 dá 289. Então, nosso delta vale 289. Agora sim, vamos determinar então as raízes. Y é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Eu quero o oposto do b. O b vale 7, então o oposto do 7 é menos 7. Então, vou botar aqui, menos 7. Mais ou menos raiz de delta, só que o delta é 289. Então, no lugar aqui, ó, eu coloco raiz de 289. Dividido por 2 vezes a, que nesse caso vale 1. E aí eu vou dividir já em duas raízes, y1 e y2. O y1 vai ser menos 7, mas não era mais ou menos? Eu peguei só a positiva, olha. Raiz quadrada de 289 é 17. Então, ficou menos 7 mais 17 sobre 2. Menos 7 mais 17 é 10. 10 dividido para 2 dá 5. Então, a primeira raiz vale 5, beleza? Vamos determinar a segunda raiz. Então, vai ser menos 7 menos 17 sobre 2. Menos 7 menos 17 é menos 24. Menos 24 dividido para 2 dá menos 12, beleza? Só que isso daqui é um sistema de duas equações e duas incógnitas. A gente só achou a variável y, a gente precisa achar o x também. Aí lembra da equaçãozinha que a gente guardou, que não dava para fazer mais nada? Ela entra no jogo agora. Então eu vou pegar essa equação e vou trazer ela para cá, olha. E vou achar o valor de x, vai ter x1 e x2 também, dependendo do y1 e do y2. Então, vamos começar para y1 valendo 5. Então, eu botei x igual a 7 mais y. Só que o y vale 5. Então, fica x é igual a 7 mais 5, que dá 12. Beleza? Esse é o x1. E agora, vamos ver para y igual a menos 12, que foi a segunda raiz que a gente achou. Então, vai ficar x igual a 7 menos 12. Então, x igual a menos 5. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o nosso x é 12, nosso y é 5. Quando o nosso x é menos 5, nosso y é menos 12. A gente achou a solução desse sistema. Então, a solução desse sistema vai ser 12 e 5, menos 5 e menos 12. Tainá, mas a gente não achou primeiro o 5? Por que no lugar aqui você botou primeiro 12 e depois o 5 se a gente achou o 5 primeiro? Porque a coordenada ela é sempre expressa x primeiro, depois o y, beleza? Essa é a solução desse sistema. Espero que
Bom, vamos fazer agora a número 5, beleza? A número 5 é um probleminha. Ele fala o seguinte, tem um número, o quíntuplo desse número menos o quadrado desse número é igual a menos 24. Lembrando que toda vez que a gente tiver um probleminha, a gente precisa ler, compreender, interpretar, anotar as informações e associar as incógnitas às informações que foram dadas. Ele falou o seguinte, o quíntuplo de um número. Que número é esse? Eu não sei. A gente não sabe até fazer a questão. Então, se eu não sei, eu vou usar uma incógnita para representar esse número. Nesse caso, eu usei x. Então, x é um número qualquer que a gente desconhece. Só que ele falou o quíntuplo de um número. O quíntuplo é sempre multiplicar por 5. Então, o quíntuplo de um número é 5 vezes esse número. Como a gente chamou esse número de x, então vai ser 5x. Beleza? Ele falou, o quíntuplo de um número menos o quadrado desse número. O quadrado é pegar o número e elevar a 2. Como eu não sei qual é o número, a gente chamou esse número de x, então o x ao quadrado é o quadrado desse número, beleza? Agora vamos equacionar esse problema. Ele disse, o quíntuplo de um número subtraído do seu quadrado é igual a menos 24. Beleza? Montei a equação. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Bhaskara acha as raízes. Então, eu passei o 24 para o outro lado. Então, ficou 5x menos x ao quadrado mais 24 igual a zero. Quem é A, quem é B e quem é C? Aí vai ter aquela pessoa que vai falar assim, Tainá, o A é 5. Não. O A é o coeficiente sempre associado ao termo que está ao quadrado. Quem está ao quadrado aqui é esse cara. Então, o coeficiente dele é menos 1. O 5 seria o B. Eu não organizei de propósito. E o C, nesse caso, vale 24. Vamos ao delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Como B é 5, olha, então 5 ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é 24. Beleza? 5 ao quadrado é 25. 4 vezes 1, 4. Menos com menos mais, então mais 4. 4 vezes 24 dá 96. 96 mais 25, 121. Então, a gente achou o delta. Vamos agora às raízes. X igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Menos B, eu quero o oposto do B. Se o B é 5, então eu vou botar ali menos 5. Menos 5 mais ou menos raiz de 121 que a gente achou aqui, sobre 2 vezes A, só que A nesse caso é menos 1. Então vai ficar menos 5 mais ou menos 11, porque raiz quadrada de 121 é 11, dividido por menos 2. Divide em duas raízes. Menos 5 mais 11 sobre menos 2 e menos 5 menos 11 sobre menos 2, beleza? Menos 5 mais 11 é 6. Então 6 dividido para menos 2 dá menos 3. Menos 5 menos 11 é menos 16. Menos 16 dividido por menos 2 é 8. A pergunta é, quais são esses números? Então eu vou dar a solução? Não. É só você indicar que números são esses. Os números são menos 3 e 8. Vamos fazer agora a número 8, tá? Essa daqui é um pouquinho mais interessante. Ele está falando de um retângulo. Aí eu vou chamar o comprimento do retângulo de C e a largura do retângulo de L, beleza? Aí ele dá duas situações. A primeira situação é o seguinte, eu tenho aqui um retângulo, vou chamar isso aqui de comprimento e isso aqui de largura, tranquilo? Ele fala que a área desse retângulo é 70 metros quadrados. Então, área base vezes altura. Então, se eu fizer comprimento vezes largura, é igual a 70. Então, eu vou botar aqui, ó, C vezes L igual a 70. Só que ele dá uma segunda situação. Ele diz que se nós aumentarmos a largura em 3 unidades e diminuirmos o comprimento em 2 unidades, a área aumenta em 10. O que isso significa dizer, gente? Se eu aumento a largura era, sei lá, 15. Se eu aumento 3 unidades, eu só vou fazer 15 mais 3 que dá 18, tranquilo? Se a largura é L, aumentar em 3 unidades significa que eu tenho que somar 3. E diminuir 2 unidades significa que do comprimento eu tenho que tirar 2, tranquilo? Aí ele diz que a área, ela aumenta em 10.
Área base vezes altura. Então, se eu fizer isso vezes isso, tem que dar 80. Por quê? Se era 70 a área e ela aumenta 10, 70 mais 10, 80, beleza? Eu vou tentar ajeitar isso aqui antes de unir essas duas informações. Então, eu fiz a distributiva. C vezes L, CL. C vezes 3, 3C. Menos 2 vezes L, menos 2L. Menos 2 vezes 3, menos 6, igual a 80. Tranquilo? Aí, olha, C vezes L, aqui, ele não disse que C vezes L é 70? Então, eu substituí aqui, 70. Mais 3C, menos 2L, igual a 80 mais 6. Eu peguei esse 6 e passei para o outro lado, beleza? Então, ficou 3C menos 2L igual a 86. Que 86 é esse? 80 mais 6, 86. Tranquilo? E esse 70 que estava aqui, eu passei para o lado de cá. 86 menos 70 dá 16 e eu repeti todo o restante. Então, com essas duas informações aqui, a gente forma um sistema com duas equações e duas incógnitas. Então, C vezes L é 70 e 3C menos 2L igual a 16. Essa equação eu chamei de 1, essa equação eu chamei de 2. Eu preferi começar pela 2 e isolar a incógnita C. Então, o que eu fiz? 3C igual a 16 mais 2L. Ó, tô usando essa daqui. Esse 2L eu passei para o outro lado mudando a operação. O 3 está multiplicando, então passa para cá dividindo. Desculpa. Então, fica C igual a 16 mais 2L dividido para 3. Não tem como fazer mais nada, então guarda esta informação, pega a equação 1 e substitui isso na equação 1. Então, olha, a equação 1 era C vezes L igual a 70, só que C não é essa fraçãozinha aqui, então eu peguei essa fraçãozinha aqui e estou substituindo aqui no lugar do C, beleza? Então, fica 16 mais 2L sobre 3 vezes L igual a 70. Tranquilo, gente? Bom, aqui eu tenho uma fração e aqui eu tenho um número qualquer. Se for preferível para vocês, lembrem-se que aqui o denominador pode ser 1, beleza? E numa fração a gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Lembrando de fazer a distributiva. Então, ó, L vezes 16, 16L. L vezes 2L, 2L ao quadrado. Esse 3 vezes 1 vai dar 3. Como ele estava dividindo, eu passei para o outro lado multiplicando. Então, 70 vezes 3 dá 210. Tranquilo? E aí, vou organizar essa equação e fica 2L ao quadrado mais 16L menos 210, porque eu passei para o outro lado, igual a 0. Eu tenho uma equação... Aí eu peguei a nossa equação, né, e coloquei aqui, ó, 2L ao quadrado mais 16L menos 210 igual a 0. Se vocês quiserem, como todos os coeficientes são pares, você pode dividir a equação toda por 2 para simplificar. Mas eu não vou fazer isso não, tá? Vamos identificar então quem é A, B e C. A, nesse caso, é 2, B é 16 e o C é menos 210. Vamos determinar o delta. B ao quadrado menos 4AC. 16 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 210. 16 ao quadrado são 256. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 210, 1680. 1680 mais 256 dá 1936. Vamos achar o L para determinar as raízes dessa equação de segundo grau. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. O B, ele é 16. Como eu quero menos B, então eu vou pegar o oposto. Então, menos 16. Mais ou menos raiz de 1936 dividido por 2 vezes A, que nesse caso vale 2. Então, fica menos 16 mais ou menos 44, porque a raiz de 1936 é 44, dividido por 4. Separem duas soluções, L1 e L2. Então, vai ficar menos 16 mais 44 dividido para 4. Menos 16 mais 44 é 28. 28 dividido para 4, 7. Segunda raiz, menos 16 menos 44 sobre 4. Menos 16 com menos 44 vai dar menos 60 dividido para 4. Só que lembrem-se que nós estamos falando de comprimento e largura de um retângulo. Número negativo não serve como solução para falar de lado de uma figura geométrica, porque não existe lado de um retângulo negativo. Então eu já excluo essa raiz da minha vida. Não preciso dela porque ela é negativa, beleza? Neste caso.
Então, agora, como eu sei que L1 é 7, essa é uma das minhas raízes. Esse daí é o lado do retângulo. Só que o problema falava sobre lado e comprimento. A gente precisa achar o comprimento. E aí, lembra que a gente guardou essa equaçãozinha? Então, comprimento 16 mais 2L sobre 3, que a gente guardou lá no coração porque não dava para fazer mais nada. Então, agora a gente vai substituir aqui no lugar do L o 7 que a gente achou. Vai ficar 16 mais 2 vezes 7 dividido para 3. 2 vezes 7, 14. 14 mais 16, 30. 30 dividido para 3, 10. Então, o comprimento vale 10 metros e a largura 7 metros. Tranquilo? Página 427, número 3. A questão número 3 fala o seguinte, que tem um grupo de rapazes que moram numa república e que eles querem comprar um móvel para decorar essa república. A gente não sabe quantos rapazes são, então a gente vai chamar de X o número de rapazes, beleza? E aí diz que eles vão pegar esses R$360 que custa esse móvel e vai dividir igualmente entre eles. Então, quando eu pegar 360 e dividir pela quantidade de rapazes, vai dar um valor que cada um vai ter que contribuir. Esse valor de contribuição, esse valor que cada um vai dar, eu estou chamando de Y. Então, Y é o valor que cada um vai dar. Beleza? E o total tem que ser 360. Então, vocês concordam comigo que se nós fizermos X, que é o número de rapazes, vezes o valor que cada um vai dar um total de 360? Essa é a primeira situação. Então, guarda essa primeira informação. A segunda informação diz que 4 rapazes saíram, eles desistiram. Então, se nós tínhamos inicialmente X rapazes e 4 desistiram, então X menos 4 vai ser o novo número de rapazes que a gente vai ter, beleza? E aí, quando 4 pessoas saem da contribuição, o valor que ia ser dado por cada um, ele tende a aumentar. E o problema diz que aumentou em R$15. Então, Y mais 15 é o valor que cada um vai ter que contribuir agora. Só que o total continua sendo 360. Então, a gente tem que fazer X menos 4, que é o número de rapazes da República agora, depois da resistência, vezes Y mais 15, que é o valor que eles vão ter que contribuir depois das desistências, igual a 360. Beleza? Com essas duas informações, nós montamos um sistema. Eu vou chamar a primeira equação de 1 e a segunda de 2. Vou começar pela segunda equação. Faz distributiva. X vezes Y, XY. X vezes 15, 15x. Menos 4 vezes Y, menos 4y. Menos 4 vezes 15, menos 60 igual a 360, beleza? Só que x vezes y é 360, segundo a primeira equação. Então, eu coloquei aqui no lugar 360. 360 mais 15x menos 4y igual a 360 mais 60. O que foi feito aqui? Esse 60 ele foi jogado para o segundo membro. Então, muda a operação matemática. E aí, gente, olha, 360 menos 360 vai dar zero. Então, cortei, cancelei esses dois. O que sobra? 15x menos 4y igual a 60. Tranquilo? 15x igual a 60 mais 4y. Peguei esse menos 4y e joguei para o outro lado. Então, x vai ser igual a 60 mais 4y dividido para 15. Não tem como eu fazer absolutamente mais nada. Então, essa vai ser aquela nossa equação que a gente guarda. Tranquilo? Bom, uma vez que eu tenho isso aqui, agora eu vou ter que passar para a equação 1. Então, x vezes y é igual a 360. Como x é igual a isso aqui, segundo essa equação, eu peguei isso tudo aqui e coloquei no lugar do x. Esse y foi repetido, esse 360 também foi repetido. E aí fiz a distributiva. Então, y vezes 60, 60y. Y vezes 4y, 4y ao quadrado. E 15 vezes 1, 15. Beleza? Esse 15 está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, 60y mais 4y ao quadrado igual a 5.400. 5.400 eu vou jogar para o primeiro membro. Então, 4y ao quadrado mais 60y menos 5.400 igual a zero. Só que, olha só, eu me recuso a fazer uma conta com esses números gigantescos. Então, eu vou simplificar. Toda a equação aqui é múltipla de 4. Então, eu vou dividir tudo por 4. 4 dividido para 4, 1y ao quadrado. 60y dividido para 4, 15y. 5.400 dividido para 4, menos 1.350. Isso aqui é uma equação do segundo grau, já simplificada. E aí eu vou determinar os coeficientes. A vale 1, B vale 15, C menos 1.350. Aí, uma vez que a gente tem os coeficientes, vamos para o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. O B vale 15. Aqui, ó, 15.
Então, 15 ao quadrado menos 4, o A vale 1 e o C vale menos 1.350. 15 ao quadrado, 225, 4 vezes 1.350, 5.400. 5.400 mais 225 dá 5.625, beleza? Então, y é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b, como b é 15, menos b menos 15, mais ou menos raiz quadrada de 6.625 dividido para 2 vezes 1. Menos 15 mais ou menos 75 sobre 2. Raiz quadrada de 5.625 é 75, beleza? Duas raízes. Então, menos 15 mais 75 sobre 2 ou menos 15 menos 75 sobre 2. Esse cara aqui vai dar um número negativo. Gente, eu não tenho como contribuir com uma quantia negativa, né? Se eu nem tenho dinheiro, como é que eu vou contribuir? Então, essa solução não serve pra gente, beleza? E aqui, ó, menos 15 mais 75, 60, dividido para 2, 30. Significa que cada um teria que dar R$30 de contribuição. Tudo bem? E aí, ó, a gente lembra dessa equação aqui do coração que a gente guardou lá no início? Então, x igual a 60 mais 4y sobre 15, só que o y nesse caso é 30. Então, vai ficar 60 mais 4 vezes 30 dividido para 15. 4 vezes 30 é 120. 60 mais 120 é 180. 180 dividido para 15 é 12. Então, 12 pessoas era o número de estudantes inicial. E é isso que a pergunta que a questão pede. Ele solicita quantos rapazes tinham inicialmente. Então, tinham 12 rapazes. Bom, a página 428, número 6, ela segue o mesmo raciocínio dessa que a gente acabou de fazer. O resultado final são 15 prateleiras. Mas eu gostaria muito que vocês, depois de terem assistido ao vídeo explicando como é que fazia a questão anterior, tentassem resolver essa por conta própria, beleza? Beijos, bons estudos e até a próxima!